Oi, pessoal! Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar o componente de História com vocês. Na unidade passada, vocês lembram que a gente falou sobre regras de convivência? Vocês lembram que a gente falou o quanto nós somos diferentes uns dos outros, né? E que justamente porque nós pensamos de formas diferentes, porque nós agimos de formas diferentes, porque nós temos crenças diferentes, né? Porque nós nos comportamos de maneira diferente diante de um mesmo aspecto, é que existem as regras. Para que existem as regras? Para que as pessoas façam as coisas como deve ser e não como eu acho que tem que ser, né? Porque se cada um for fazer alguma coisa de acordo com aquilo que acha, já imaginou que confusão que fica? Cada um fazendo do seu jeito? O jeito que você faz pode não me agradar, o jeito que eu faço pode não te agradar, e aí? Vai virar uma grande confusão. Será que a gente vai ter uma relação harmoniosa ou a gente vai ter uma relação conflituosa se cada um fizer do seu modo? Uma relação conflituosa, vai ficar difícil das pessoas se entenderem, não é? Então é por isso que existem as regras de convivência. Vou dar um exemplo, por exemplo, no seu condomínio, de repente tem uma regra lá que diz que depois das 10 horas da noite não pode haver barulho, certo? Já imaginou como seria se não tivesse essa regra? Eu que gosto de fazer barulho até de madrugada ia fazer o maior barulhão. Você que gosta de dormir cedo ia ficar muito incomodado comigo, porque você dorme às 9 e são 2 horas da manhã e eu estou fazendo barulho. Será que ia ser legal a nossa convivência? A gente ia acabar brigando, né? Então a norma do condomínio diz o quê? Que até às 10 horas da noite eu posso fazer barulho, né? E depois disso eu não posso mais. Então, se você dorme às 9, você sabe que até às 10 eu ainda posso fazer isso, mas que depois das 10 eu não vou poder fazer mais. Então, a gente vai ter uma regra de boa convivência. Eu vou fazer aquilo que eu gosto, mas dentro de uma regra, e você também vai poder dormir tranquilo, porque a regra diz que depois das 10 eu não vou poder mais fazer barulho. Certo? Então a regra de convivência ela serve para isso, para que as pessoas convivam harmoniosamente, as coisas aconteçam como devem ser e que seja bom para todo mundo, ou pelo menos para a grande maioria, tá certo? Por conta disso, algumas dessas regras elas viram leis, né? E aquilo que está na lei, ela é fundamental e ela tem que ser respeitada sempre. Vamos falar das leis de trânsito, por exemplo, né? Se diz lá tem uma plaquinha dizendo que eu tenho que andar 60 km por hora, mas eu estou andando a 100, eu estou cumprindo a lei? Não, né? Eu não estou cumprindo a lei, eu posso colocar em risco a vida de outras pessoas e a minha também. Então, quando eu infringo essa lei, eu acabo recebendo uma punição, né? Uma multa lá, perco pontos na minha carteira, tenho que pagar um dinheirão de multa porque não cumpri com a lei, né? Não fiz uso da lei, não é verdade? Então, nessa unidade, nós vamos conversar um pouquinho sobre essas leis, né? Aquilo que vira lei, aquilo que vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer, o que é direito, né? Que eu tenho direito a ter determinadas coisas, mas quais são os meus deveres, o que eu tenho que fazer, né, cumprir enquanto cidadã, enquanto pessoa, para poder ter esses direitos assegurados, tá certo? Então é disso que nós vamos falar. E para a gente começar, então a gente vai lá no nosso livro, na página de abertura. Essa página de abertura, olha lá que bacana, né? Eu tenho o quê? Eu tenho o mundo, né? Eu tenho o planeta Terra. E vejam que o planeta Terra aqui, ele está pintado bem colorido, né? Bem colorido. Eu tenho rosa, eu tenho amarelo, eu tenho roxo, eu tenho azul, né? Eu tenho verde. O que isso significa? Significa que no planeta Terra existe uma variedade de pessoas, existe uma variedade de informações, existe uma variedade de culturas, de modos diferentes de se pensar, de se relacionar. Ninguém pensa igual a ninguém, ninguém gosta das mesmas coisas que outra pessoa gosta. Já imaginou se todo mundo gostasse da mesma coisa? Já imaginou se todo mundo falasse a mesma língua? Já imaginou se todo mundo pensasse do mesmo jeito? Ia ser muito chato de viver. A gente não ia aprender nada, porque todo mundo vive do mesmo jeito, fala a mesma coisa, pensa do mesmo jeito, usa a mesma cor, come a mesma comida. O que a gente ia aprender? Será que a gente ia aprender alguma coisa? Não, né? Porque como é que eu aprendo coisas? Convivendo com aquilo que é diferente, né? Conforme eu me relaciono com as coisas diferentes de mim, né? Tanto pessoas, quanto culturas, quanto, né, elementos diferentes, o que acontece? Eu vou aprendendo, eu vou ampliando o meu conhecimento, eu vou me tornando uma pessoa ainda mais sábia, né? Uma pessoa mais cheia de informações.
Mas para que todo mundo viva bem, né? Para que essas diferenças não sejam um problema, precisam existir regras. E algumas regras acabam virando leis, tá bom? Então, olha só, então eu tenho um mundo colorido que fala justamente disso. É colorido porque existe uma diversidade, uma variedade de coisas, pessoas, cores, línguas, comidas e informações. E aí eu tenho aqui em torno do mundo, olha aqui, as crianças, né? Crianças, olha só, será que uma criança aqui é igual a outra? Não, né? Todas elas são muito diferentes, todas elas são de lugares diferentes, todas elas gostam de coisas diferentes, brincam de coisas diferentes, comem coisas diferentes, né? Então, aqui tem uma variedade, uma diversidade de crianças, uma diversidade de culturas, né? Porque cada criança traz consigo o quê? Aquilo que ela aprende em casa, aquilo que a cultura étnica dela propõe, né? Cada uma. Então, se eu tenho uma cultura diferente da sua, a minha cultura é melhor que a sua ou a sua é melhor que a minha, nada disso. São apenas culturas diferentes. E eu posso aprender muito com o que você vive e você pode aprender muito com aquilo que eu vivo, com o meu modo de viver. Você pode aprender muitas coisas também. E aí a gente vai conviver mais harmoniosamente, não é verdade? Então, e aí aqui, ó, veja só, eu tenho um balão ali, né, aqui, com algumas crianças dentro e uma criança tá usando uma luneta ali, né? Quer dizer, ele tá voando, né, e tá ali observando, com uma luneta olhando. Olhando o quê? Olhando o planeta colorido, olhando as pessoas diferentes, não é verdade? Olha lá, então o que o nosso livro vai dizer? O nosso livro vai trabalhar então com os direitos e deveres. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque normalmente a gente sabe quais são os nossos direitos, né? E daí a gente acha que direito é direito e todo mundo tem que ter. Só que a gente esquece que para ter o direito, eu tenho que cumprir o meu dever. Existe um dever, existe algo que eu preciso fazer para ter esse direito. Vou dar um exemplo que eu até acho que já dei em outras aulas, mas eu vou repetir o exemplo. Lá na lei trabalhista, diz, por exemplo, que toda pessoa que trabalha tem direito a receber um salário no final do mês. Então, provavelmente seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, sua avó, seu irmão mais velho, não sei, que trabalha, ele tem direito a um salário no final do mês, não tem? É lei, tá na lei. Porém, se essa pessoa não for trabalhar nem um dia, decidiu que naquele mês ela não vai trabalhar, ela vai ficar em casa todos os dias sem fazer nada. Será que no final do mês ela vai receber o salário? O que vocês acham? Não, né? Ela não vai receber. Mas ué, não era um direito dela receber esse salário? É um direito. Mas para ela ter esse direito, ela precisa cumprir o dever. Qual que é o dever dela? Ir trabalhar todos os dias. Se ela fizer isso, ela vai receber o salário no final do mês. Se ela não fizer isso, ela não vai ter esse direito assegurado. Ela não vai ter esse direito. Estão vendo? Por que a professora está falando isso? Porque às vezes a gente conhece só o direito e a gente acha que o direito tem que acontecer de qualquer jeito. Mas não, o direito ele está ligado com o dever, as duas coisas andam juntas. Para que eu tenha direito, eu tenho que cumprir o dever. Eu cumprindo o dever, eu tenho direito. Uma outra coisa importante, todas as pessoas têm o direito de serem livres, tá? O direito à liberdade é um direito de todo mundo. Mas e se eu faço uma coisa muito errada? O que acontece comigo? Eu vou ser julgada e vou ser presa. Mas e o meu direito à liberdade? Eu não tenho o direito de ser livre? Tenho, mas eu cumpri o meu dever? Eu segui a regra? Eu fiz o que era correto? Se eu cumpri o meu dever fazendo o que era correto, se eu cumpri o meu dever seguindo a regra, então eu tenho direito à liberdade. Mas a partir do momento que eu faço coisas erradas, que eu estou descumprindo a lei, que eu estou descumprindo as regras, então eu perco o meu direito à liberdade. Estão vendo? Estão vendo como é que funciona? É por isso que a gente tem que conhecer bem quais são os nossos direitos, mas a gente também precisa conhecer muito bem quais são os nossos deveres, porque senão a gente vai cobrar os nossos direitos e aí vai acabar descobrindo que perdeu aquele direito porque não cumpriu com o dever. Então vamos ficar atentos a isso? Então foca aqui, olho na nossa atividade, no que o nosso livro tem para nos contar durante as próximas aulas.
diz o seguinte: neste capítulo você vai estudar sobre os direitos e os deveres das crianças. Ué, mas não é só adulto que tem direitos e deveres? Crianças também têm. E isso é importante, porque você, como criança, tem que saber qual é o seu dever, para poder saber qual é também o seu direito, não é verdade? E ali a gente estava no Conversa Vai, né? Você sabia que todas as pessoas têm direitos e deveres? Acabamos de falar sobre isso, né? Todas as pessoas têm direitos e deveres. Aí ali no Conversa Vem. Além das regras estabelecidas pelos grupos, né? Existem regras, que são as leis. Então, além das regras, por exemplo, que existem no meu condomínio, que é a regra daquele grupo de pessoas que moram naquele condomínio, existem outras regras muito maiores que viram leis. E quando é lei, a gente não contesta, não é verdade? Algumas dessas leis, cuidam dos direitos das crianças. Você é uma criança e há leis que protegem os seus direitos. Mas vamos lembrar que as leis protegem os seus direitos desde que você esteja cumprindo com os seus deveres. Importante saber disso, né? Porque senão a gente acha que só tem direito e acabou, né? E não é verdade, porque o meu direito acaba onde começa o seu. Então, eu tenho deveres que me garantem direitos. No espaço abaixo, registre por meio de desenho um direito que você imagina que uma criança possa ter. Então pensa aí, você enquanto criança, que direito você acha que você tem? O que você acha? Dá um pause aí e desenha aí qual é o direito que você acha que tem, que toda criança tem. Imagina, usa agora a sua imaginação, usa um pouco dessa tua experiência do dia a dia, do teu convívio e escreve aí o que será que toda criança tem direito. Dá um pause, desenha e volta aqui comigo. E aí, você desenhou? Você desenhou um direito que você imagina que uma criança possa ter? Vamos pensar o que você faz. Você estuda? Estuda. Então, toda criança tem direito ao quê? A educação, né? A ir para a escola. É um direito da criança. Você tem um nome? Toda criança tem direito a ter um nome, a receber um nome quando nasce, a ser registrado. Quando você fica doente, você vai ao médico? Pois é, toda criança tem direito à saúde, a ser atendido. E você sabe que em casos de desastres, né, em casos de acidentes, né, a prioridade são as crianças no atendimento, né? Eu tenho que primeiro atender as crianças, tá certo? É um direito também. Muito bem, e existem muitos outros direitos que a gente vai conhecer ao longo das nossas aulas. Então, para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, eu quero ir lá na página 127 das nossas fichas de atividades. Vamos lá. Olha ali, nós vamos fazer juntos essa atividade. Aprendemos que cada pessoa é única, não é verdade? Ninguém é igual a ninguém. Então vamos olhar, aqui está dizendo o seguinte: circule duas imagens que são idênticas. Então nós vamos ter que olhar nesse grupo de pessoas aqui, ó. Nossa, esse grupo de pessoas é grande, quase não cabe aqui na nossa tela, né? Mas vamos olhar, as pessoas são diferentes. No entanto, tem duas pessoas aqui que não são duas pessoas diferentes, são a mesma pessoa que aparece duas vezes. Então nós vamos ter que circular quem é essa pessoa que está aparecendo duas vezes. Então, olha lá. Então, aqui eu tenho este menino, esta menina. Olha lá, bem diferente desse, que é bem diferente dessa. Esse daqui também, olha, totalmente diferente. Olha lá, olha bem, né? Olha bem como tem criança mais baixinha, criança mais alta, criança mais magrinha, criança mais gordinha, né? Tem as crianças menores, as crianças que já são adolescentes. Olha lá, estão vendo? Olha lá, vamos olhar, vamos ver quem é que está aparecendo duas vezes nessa imagem. Será que é esse daqui? Ah, professora, mas esse aqui parece com o que está lá em cima, que tem um olhão grande. Vamos ver se é o mesmo. Não é, né? Porque olha lá, ó. Esse aqui tem o cabelo inteiro, né? Esse daqui tem o cabelo raspado nas laterais, olha lá, ó. Né? Então, eles não são iguais, né? Não são nada iguais. Quem aí que tá igual, gente? O que vocês acham? Ah, professora, eu acho que essa menina aqui, ó, porque eu já vi uma menina com cabelo parecido com o dela lá em cima. Verdade, olha lá, ó.
Mas será que elas são completamente iguais? Será que elas estão totalmente iguais, inclusive na mesma posição? Não, né? Olha lá, ó. Essa daqui tá com a mão assim, né? E a outra com a mão na cintura, então não tá igual. Então onde é que tá igual, professora? Olha aqui, essas duas aqui então. Não, né? Porque nessa aqui ela tá de olho aberto e nessa de olho fechado. Qual que é o que tá igual então, pessoal? Esse menino da blusa verde, né? Olha lá, ó, ele tá na mesma posição, olha aqui, ó, aqui e aqui, ó, com o braço do lado, né? Ele tá igual. Então é esse que nós vamos circular. Esse e esse. Circulamos, vamos lá para o outro. Organize os números e as letras para escrever corretamente a palavra. Então eu tenho que usar lá. Qual é a ordem dos números? 1, 2, 3, né? Então vamos lá. Qual que é a letra 1? C. Qual que é a letra 2? I. Qual que é a letra 3? D. Qual que é a letra 4? A. Qual que é a letra 5? D. Qual que é a letra 6? An. Não é A, né? É um an, porque tem um sinal gráfico chamado tio, né? Qual que é a 7? O. Que palavra que formou então, pessoal? Olha lá. Cidadão. E olha lá, corretamente. Então, organizar as letras para saber qual é a palavra que formou. Cidadão. Todos nós, cada um de nós é um cidadão e temos direitos e deveres. E aí diz o seguinte: circule a resposta correta. Todas as pessoas são diferentes umas das outras, sim ou não? Sim. Então circula lá o sim. A cidadania existe quando cumprimos nossos deveres e quando temos nossos direitos garantidos. Verdade? Eu tenho que cumprir os meus deveres para ter os meus direitos? Sim. E isso eu dou o nome de cidadania, né? Então, vou circular o sim. E na letra C? Ser cidadão é só ter direitos e não há deveres para cumprir. Isso é ser cidadão? Eu só tenho direito, não preciso fazer nada para ter os meus direitos? É errado, né? Cidadania é deveres e direitos. E as duas coisas andam de mãos dadas, andam juntinhas. Então, essa informação aqui está errada. Quem acha que tem só direito está completamente errado. Então, ficou claro para você que você, como criança, também é um cidadão, que você tem direitos e tem deveres? Então, a gente vai seguir conversando sobre isso nas próximas aulas. Espero você lá. Até lá, tá bom? Beijo, tchau, tchau!